Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6. Do versículo 9 ao versículo 13. A oração que Jesus nos ensinou. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No final do versículo 13, talvez a sua Bíblia, como a minha, está entre aspas aí, o final. Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. E aí você pode um dia ouvir muitas coisas a respeito disso, que essa parte não está nos textos originais, que em alguns manuscritos das Escrituras não se encontra esse fim. Quando você lê Lucas capítulo 11, versículo 3 e versículo 4, de fato lá em Lucas não está escrito isso. Mas muitas coisas que Mateus escreveu, Lucas não escreveu, João não escreveu e Marcos também não escreveu. Mas eu creio que pelo fato de estar aqui, é a palavra de Deus eterna ao nosso coração. Jesus não terminaria sua oração apenas dizendo: livra-nos do maligno, mas terminaria falando em quem tudo culmina, em quem todas as coisas vão convergir a Deus. As águas dos rios podem fluir, mas todas finalmente correm para um só destino, para o mar. Então eu digo uma coisa para você: você pode tentar correr para onde você quiser, não tem problema. Você vai ter que estar diante de Deus de qualquer maneira. Não adianta. Teu é o reino, o poder e a glória. Quando Jesus nos ensina a sua oração, os discípulos, ele trabalha o mais profundo, e aquilo que muitas vezes nós não alcançamos, o entendimento, porque são coisas reais. E muitas vezes o que nós queremos trabalhar na nossa vida não é o real, não é aquilo que está diante de nós, não é aquilo que se apresenta diante de nós. Nós queremos trabalhar as nossas vontades. Por isso, então, Jesus ele diz: não nos deixes cair em tentação. Porque a maior de todas as tentações foi o homem achar que ele podia viver longe de Deus. E aí nós lemos que Deus os entregou em Romanos capítulo 1. Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou a um sentimento perverso. A palavra de Deus penetra juntas e medulas da nossa vida. A palavra de Deus, ela adentra ao nosso ser, como diz lá o livro de Hebreus, no capítulo 4 e versículo 12. Ela vai no profundo, ela divide alma e espírito. Ela trabalha na nossa vida, seja para transformar você, ou seja para deixar você pior de quem você é. Se a palavra de Deus não te transforma, vou dizer uma coisa para você: você vai ser um ser terrível. Presta bem atenção nisso. Jesus, ao falar do mundo ao avesso, Jesus ele disse, ele nos ensina que nós não vamos viver
confortavelmente neste mundo, porque este mundo jaz em trevas, no maligno. Não pense você que você vai viver neste mundo uma vida confortável. Isso não existe, porque mais dia ou menos dia, as desventuras, as agruras deste mundo chegarão até nós. Se você está achando que a vida nesse mundo tem que ser confortável para você, é porque você ainda não aprendeu nada do reino de Deus. Você não entendeu ainda o reino. Você não compreendeu o mundo ao avesso. No céu, uma plena vontade. Na terra, jaz no maligno, em trevas. E Jesus vem dizer isso, assim na terra como no céu. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Jesus vem falando ao nosso coração, vem tentando nos instruir, vem tentando abrir os nossos olhos, mas é uma pena que nós não queremos ver como as coisas verdadeiramente elas são. Nós não enxergamos os abismos que nós estamos correndo para eles. A gente não vai enxergar. Diz o livro de Provérbios que quem abre uma cova é para cair nela. Então preste atenção. Quem abre uma cova vai cair nela. Capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Verso 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis, ou passais, por aflições. A vida não será confortável neste mundo. Não pense isso. Se você está tentando viver uma vida confortável, você está sendo enganado por você mesmo e por Satanás. Passais por aflições. Jesus, na sua oração, tentando abrir os olhos dos discípulos, falar o coração deles, vocês estão achando o quê? Que vocês vão se livrar dos romanos e a vida de vocês vai melhorar? Vocês estão achando que o problema de vocês é o Império Romano, é a escravidão, e vocês acham que a vida vai melhorar depois disso? Você acha que lá em Israel a vida melhorou porque eles deixaram de ser escravos dos romanos? Um povo que vive em alerta constante de mísseis, de invasões, de guerras, de mortes, de conflitos. Aonde os seus professores têm que andar armados. Você acha que melhorou? Esse não é o problema. O grande problema da nossa vida é que a gente não dá ouvido a quem a gente tem que dar. Jesus já disse, nesse mundo não tem conforto. Você uma hora ou outra vai estar desconfortável. Isso aí talvez você já descobriu, mas é uma pena que você ainda não entendeu. Você vai viver num mundo em que o quebra-cabeça da sua vida não encaixa. Sabe por quê? Porque você está vivendo como as pessoas deste mundo. E não com as priorias do reino dos céus. Sabe por que não encaixa, querido? Porque não vai encaixar mesmo. Romanos capítulo 12. E Jesus vai nos ensinando, vai trabalhando o nosso coração, vai tentando falar através da oração para os discípulos. Vocês estão num mundo em trevas. Como é que vocês querem viver confortavelmente? E vocês estão enganados se isso vai acontecer. Por isso que quando você não entender os acontecimentos com a sua vida, não fique preocupado com isso. Este é o mundo que nós vivemos.
capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, com este século. Se você não vive inconformado, se este mundo não te incomoda, meu amigo, tem alguma coisa errada com você. Se as coisas deste mundo para você são confortáveis e você não está inconformado com este mundo em trevas, os caminhos que você tem andado, então tem alguma coisa errada. Porque Paulo, ao dizer para nós, ele diz assim: olha, uma alma que já encontrou Cristo, que conhece o caminho, a verdade e a vida, ele é inconformado, ele vive desconfortavelmente neste mundo. Por isso que Paulo, ao falar de ir para o céu, ele diz assim: o céu é onde eu quero estar. O céu é onde eu quero, para onde eu quero ir. É incomparavelmente melhor. Se esse mundo não te incomoda, tem alguma coisa errada. E Jesus está dizendo isso para os seus discípulos na sua oração. Você acha que o curso deste mundo está certo? Sob o príncipe da potestade do ar? Mateus capítulo 6. E Jesus, ao ensinar a orar, ele disse assim: se você precisa de pão, e você acha que o problema seu é o pãozinho, é o almoço e a janta, eu posso providenciar isso para você, mas eu quero dizer uma coisa: você vai morrer. O seu problema é Deus melhorar a sua vida vai melhorar. Só que você vai continuar orando pelo pãozinho. E não pela satisfação da sua alma em Cristo Jesus. E amanhã você vai ter fome de novo. E depois da manhã você vai ter sede de novo. E depois você vai ter fome novamente. E você vai continuar com fome e com sede. Você não entendeu que Jesus não está falando a respeito disso? Você não entendeu ainda que neste mundo você nunca será uma pessoa com as coisas deste mundo satisfeito? Evangelho de João, capítulo 4. E Jesus orando, é que a gente pensou que Jesus estava fazendo uma receita de bolo na oração. E aí a gente foi repetindo as palavras, mas não aprendendo de fato o que o nosso Senhor e Salvador queria nos ensinar. Então Deus está dizendo assim: você está vivendo num mundo em trevas, um mundo em que você não vai ficar confortável. Versículo de número 13, do capítulo 4 do Evangelho de João: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter. Você vai continuar com sede, meu irmão, com fome, minha irmã. Você vai continuar assim. Um mundo em trevas que você vive. Um mundo em que você tem fome e sede constantemente. E aí Jesus, ele diz na sua oração, que neste mundo em trevas, neste mundo ao avesso, nesse mundo que não encaixa, nesse mundo que nós não vamos viver confortavelmente, ele diz que nós vamos ferir as pessoas e ser ferido. Ele diz que nós vamos pecar e vão pecar contra nós. Ele diz que nós vamos praticar o mal e praticarão o mal contra nós. É esse mundo que Jesus está se referindo na sua oração. Esse mundo que nós vivemos.
um mundo em trevas, um mundo onde você não se sacia, um mundo onde você fere e é ferido, um mundo onde existe um ser que é a personificação do mal, o maligno, e que se você permitir ele aproximar de você, o pior de todos os seres vai encontrar o pior de você. Um mundo onde Satanás, como disse Pedro, ele anda ao redor. Um mundo onde o diabo, nós estamos falando do diabo, ele alimenta o que tem de pior na sua vida. Romanos 7:15. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo do quê? De agir. Você vê pessoas fazendo coisas que você diz assim, não é essa pessoa, conheço. Não é essa pessoa, a pessoa que está fazendo isso aí, não é a que eu conheço. Quem eu conheço não faria isso. E aí Paulo, ao falar sobre este mundo, que tanto nos encanta e nos atrai, como diz o Tiago, que o pecado ele nos seduz e nos atrai. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Pastor, Jesus ensinou tudo isso na oração, tudo isso. Jesus nos trouxe a realidade. E Jesus, ao falar de Satanás, ele não disse assim, me dá força para resisti-lo. Não. Não me deixes o quê? Cair. Jesus não ensinou os seus discípulos assim, peça força para você resistir. Não. Não me deixe, Senhor. Não deixe que ele se aproxime de mim. Impeça-o de alimentar o pior de mim. E quando Jesus vai terminar a oração, nós estamos falando daquele que tudo tem, teu é o reino. Tudo pode, teu é o poder. Tudo é, tua é a glória. E nesse momento, Jesus está tentando nos avisar, se derrame diante daquele que tudo tem, tudo pode e tudo é, para que de fato você consiga atravessar todas estas coisas que Jesus mencionou na oração. É aonde você mergulha em Deus. O Daniel não tinha o que fazer. O seu rei não podia fazer nada por ele. Mas o rei deu um conselho a ele. Mergulha no teu Deus. Ele tudo tem, tudo pode e tudo é. Se você neste mundo não mergulhar em Deus, você vai descobrir coisas terríveis. Então a grande pergunta é, diante de todas essas realidades, o que nós vamos fazer? Adentrar ao ser que tudo tem, tudo pode, tudo é. Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Quando você ler o noticiário, enquanto algumas mães estão agradecendo a Deus porque seus filhos não foram mortos
outras estão chorando porque morreram. Você já parou para pensar nisso? Então Deus salvou uns. Você está vendo o mundo que você vive? Que nós vivemos? Tem muitas coisas que você não compreende. Eu também não. Tem muitas coisas que você não terá respostas. Eu também não. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer: mergulhar em Deus. Capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Eu creio que você já ouviu isso, mas quem sabe você ainda não aprendeu isso. Mas aquele que aborrece a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, o que é? Se alguém me serve, siga-me. Não tem como você servir a Cristo sem segui-lo. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora, esta angústia, a minha alma, está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito, eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Nesse mundo nós não vamos viver confortavelmente. A minha alma está angustiada. Se você ainda está conformado com este mundo, ou este mundo não incomoda você, meu irmão, é bem provável que você está andando por caminhos horríveis. Ou você ainda não conhece o caminho. E aí nós vamos mergulhar naquele que tudo tem. Teu é o reino. Mas aquele que, quando Paulo foi escrever sobre sua vida, ele diz que ele não se aferrou sendo Deus, mas se esvaziou de si mesmo. Quando Paulo foi falar de Cristo, ele disse assim: aquele que se fez pobre, teu é o poder, tua é a glória. Nós devemos mergulhar em Deus quando nós não entendemos o que está acontecendo conosco, quando nós não compreendemos o que está acontecendo com a nossa vida. Nós mergulhamos em Deus, nós andamos na luz, nós andamos no vale da sombra e da morte. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a vô-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando você mergulha em Deus, e aí você vai entendendo, eu deixo a paz com vocês. Eu deixo o coração de vocês em paz. Não se atemorizem. Você não turbe o vosso coração. Quando você não compreende, quando você não entende, você mergulha em Deus. Senhor, eu não entendo, não sei, não tenho respostas. Mas o Senhor, que tem tudo, tem todo o poder, e tudo é, eu vou descansar no Senhor. Deixo-vos a minha paz, a paz de você dormir o sono do justo, e não o sono da indolência. Filipenses capítulo 4.
E ao terminar a oração, teu é o reino, o poder e a glória. É nesse, como Paulo descreve, ó profundezas da sabedoria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Quando você não entende, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Senhor, eu vivo num mundo em trevas. Um mundo, Senhor, que a Tua palavra me diz que os dias são maus. Um mundo ao qual, ao olhar com os meus olhos humanos, eu serei como o salmista do Salmo 73, um homem prestes a cair. E a paz, versículo 7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É nesse Deus que nós mergulhamos. Mas para mergulhar em Deus, você vai ter que ser uma pessoa inconformada com este mundo. Disposta verdadeiramente a seguir Jesus. Pronta para entender que neste mundo você não vai se satisfazer com as coisas deste mundo. Salomão procurou a satisfação nas festas, nas bebidas, nas mulheres, nas construções, em tudo. Não encontrou. Neste mundo você vai ferir e ser ferido. Neste mundo você terá o príncipe da potestade do ar ao derredor da sua vida. Por isso nós mergulhamos em Deus. Para que nossa alma tenha descanso, paz. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 13. Aquele versículo que você tem no tapetinho em casa, no carro, no chaveiro. Tudo posso naquele em quem eu mergulho. Eu posso não compreender este mundo. Eu posso entender que o mundo está em trevas. Eu posso entender que nada vai me satisfazer. Eu posso me entender ferir e ser ferido. Eu posso entender que Satanás está solto. Tudo eu posso naquele em quem minha vida será depositada, mergulhada. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mergulhe sua vida naquele que tem tudo. Todo o poder e tudo é o nosso Deus. Não ande pelos seus próprios caminhos. A pior coisa para a vida de uma alma é ele ser entregue a ele mesmo.
Não deixe Satanás alimentar o pior de você. Não nos deixe cair em tentação. Seja uma pessoa que já compreendeu que esse mundo não será de maneira nenhuma confortável. Não se conforme com este mundo. Mergulhe em Deus. Primeiro Pedro, capítulo 5. Para nós encerrarmos a oração de Jesus. O mundo em trevas, mas você mergulhe no Pai. E quando você for falar com o Pai, você diga: Abba, Pai. Não me deixe, Pai, andar por esses caminhos. Capítulo 5, versículo 10 de 1 Pedro. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mergulhe em Deus. O Deus que tem tudo. Teu é o reino. Um Deus que tem todo o poder. Um Deus que tudo é. Tua é a glória. A palavra de Deus nos diz que o príncipe deste século cegou o entendimento deles, para que não resplandecesse a luz do Evangelho. Quem amar a sua vida, vai perder ela. Mas aquele que perder ela, por causa de mim, por causa do meu nome, por causa do reino, esse a achará. A solução está em Deus. E a solução é: siga-me. Vem e me segue. Essa é a solução. Mergulhar em Deus. Adentrar ao profundo, ao insondável. Viver o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, para que de fato e verdade nós possamos ouvir essas palavras, aprendê-las e colocar elas em prática na nossa vida. Lembre-se de uma coisa: o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é a sua vontade. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é a vontade de um Pai. Abba, Pai. Não queira que Deus
entregue a nossa vida. Porque senão nós vamos ficar pior que Satanás. Presta bem atenção de novo o que eu vou falar. Ficar pior que Satanás. Que Deus nos abençoe. E nos livre de nós mesmos.